Olá, pessoal. Voltamos aqui então para o nosso segundo bloco dessa terceira aula, né, de direito penal. Vimos aqui no bloco anterior sobre interpretação da lei penal, suas especificidades, as suas classificações quanto ao modo, quanto ao sujeito, quanto ao resultado. Vimos interpretação analógica, diferença da interpretação analógica com analogia. Se você não assistiu esse bloco, eu convido vocês a assistir. É muito importante que você assista, até mesmo para você ir ganhando corpo aqui no desenvolvimento, no nosso caminhar aqui do direito penal. E agora nós vamos fechar essa aula, esse bloco dessa aula, né, com o conflito aparente de normas. Então, sem mais delongas, já peço novamente para vocês, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, deixe o seu comentário com eventuais dúvidas que possam surgir, faça o download do material, guardem para uma eventual revisão de véspera e não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com quem merece, né, o seu carinho, sua atenção e a sua indicação, caso esse conteúdo faça algum sentido para você e te ajude de alguma forma, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem maiores delongas, vamos seguir aqui com o conflito aparente de normas. Quando a gente fala em conflito aparente de normas, por que esse conflito é aparente e não real? Olha, ele não é real porque, de fato, existem duas normas que aparentemente são aplicáveis àquele caso concreto, entretanto, apenas uma dessas normas será aplicável e a outra será afastada. Eu quero convidar vocês a assistir a nossa segunda aula sobre princípios. Por quê? Porque lá nessa aula nós fizemos a distinção clara entre regra e princípio. E uma das diferenças, né, é quanto à forma de se aplicar. Enquanto a regra, você se vale do sistema, da forma de aplicação tudo ou nada, ou você aplica a regra A ou você aplica a regra B, quando existem, né, duas normas a serem aplicadas, você aplica uma para excluir outra, ou você aplica outra para excluir uma, diferentemente no caso dos princípios, em que você, por meio de uma ponderação, você pode aplicar os dois princípios aparentemente conflitantes, né? Em determinados casos, haverá uma sobreposição de um princípio a outro, em outros casos, aquele princípio que foi preterido, né, no primeiro caso, vai ter preponderância no segundo caso, e eles vão ali alternando, né? Eles vão ali fazendo ali uma sintonia, né, por assim dizer, entre os princípios, diferentemente das regras. Então, se você não assistiu essa aula, dá um pause aqui, volta naquela aula sobre princípios que você vai entender melhor. Mas vejam vocês, então, que é justamente por isso que o conflito é apenas aparente, né? Não vai ser um conflito real. E aí, pessoal, nós temos que fazer uma distinção clara entre o que é considerado conflito aparente de normas e sucessão de lei penais no tempo. Por quê? No conflito aparente de normas, eu tenho duas normas em vigência. Essas duas normas, elas estão vigentes, elas são válidas, elas são aplicáveis no nosso ordenamento jurídico. E num caso específico, ou nós aplicaremos a norma A, ou nós aplicaremos a norma B. É diferente da sucessão de leis penais no tempo. Por quê? Na sucessão de leis penais, o próprio nome já diz, uma lei penal sucede a outra. Então, nós temos aqui uma lei A, que ela está vigorando ali em um determinado tempo. Posteriormente, vem uma lei B e revoga aquela lei A, tá certo? E aí, todos os fatos, a partir da revogação daquela lei A, pela lei B, eles serão regidos, então, pela lei B. E por que a gente estuda, então, sucessão de leis penais no tempo, se é tão simples assim, né? O princípio do tempus regit actum, o fato ele será gerido pela norma que está em vigor no momento da sua realização. Por que a gente estuda? Olha, porque pode acontecer de você praticar um fato sob a égide da lei B, beleza. Mas a sentença penal vem somente quando está vigente a lei B. E aí o que ocorre? Se a lei B é mais favorável do que a lei A, ainda que a conduta tenha sido praticada sob a vigência da lei a lei B será aplicada. Diferentemente do caso, por exemplo, fato praticado na vigência da lei A, sentença na vigência da lei B. Se a norma, né, a lei A, for mais favorável, ainda que revogada, no momento da sentença, o juiz vai ter que fazer a aplicação da lei A. É por isso que a gente fala que a lei penal ela é dotada de extratividade.
ela pode ser aplicada tanto retroativamente quanto ultrativamente, desde que, em regra, mais benéfica. E fazendo um parênteses aqui, pessoal, qual que é a única possibilidade, as duas únicas possibilidades de você aplicar de forma ultrativa, né, de forma ultrativa, uma lei penal mais maléfica, de forma a você prejudicar o réu. No caso das leis penais temporárias e excepcionais, porque elas, ainda que revogadas no momento da sentença, por exemplo, elas serão aplicadas àquele caso concreto. Afinal de contas, caso contrário, elas perderiam a razão de ser. Essa é a justificativa, ainda que haja doutrina que afirme o contrário. Beleza? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Quando a gente fala em conflito aparente de normas, a gente estuda os princípios que são usados para a resolução desses conflitos. A doutrina, em sua grande maioria, elenca três princípios utilizados, que é o princípio da especialidade, subsidiariedade e consunção. Alguns doutrinadores falam também no princípio da alternatividade, principalmente naqueles tipos mistos alternativos ou de conteúdo variado, a exemplo do tráfico de drogas, que prevê lá no seu tipo penal uma série de núcleos, uma série de condutas para você praticar aquele delito. E aí o princípio da alternatividade, ele traz a ideia de que, ainda que você, no mesmo contexto fático, pratique mais de um núcleo daquele tipo, você responderá apenas por um crime e não por mais de um crime, concurso material ou formal, por exemplo. Essa é a ideia. Muitos doutrinadores trazem o princípio da alternatividade, inclusive numa nota de rodapé. É o caso do professor Rogério Sanches, e, se não me engano, salvo engano, do professor Cleber Masson também. Mas é consenso na doutrina esses três princípios, então nós vamos ater aqui a esses três, embora nós já tenhamos passado aqui um pouco sobre a ideia do princípio da alternatividade. Então vamos seguindo aqui. O primeiro deles, pessoal, é o princípio da especialidade. E o princípio da especialidade, ele tem, inclusive, sede normativa. O artigo 12 do Código Penal traz o seguinte: as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, vejam vocês que tem uma relação entre gênero e espécie aqui. Uma norma especial prevalece sobre uma norma geral quando regula o mesmo fato, porém com elementos adicionais que trazem essa especificidade. E aí um exemplo clássico, pessoal, é o do homicídio culposo no trânsito para o homicídio culposo comum previsto no Código Penal, ali no artigo 3º do 121. Então, vejam vocês que o homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto lá no 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz um elemento especializante, que é você praticar aquela conduta, né, imprudente, negligente ou imperita na condução de veículo automotor. Então, vejam vocês que tem uma relação de gênero e espécie. E aí, uma ressalva importante aqui que nós temos que fazer. Quando você vai analisar o princípio da especialidade, você não faz uma distinção entre o que seria o crime mais grave e o que seria o crime menos grave. Por quê? Porque a ideia não é a gente pautar a nossa análise pela quantidade de pena, e sim pelos elementos especializantes. Pode acontecer, inclusive, do tipo penal especial trazer uma pena menor. E um exemplo clássico que eu separei para vocês aqui é quando nós analisamos o tipo penal do homicídio e o tipo penal do infanticídio. O tipo penal do homicídio tem pena de 6 a 20 anos, né? E o infanticídio tem pena de detenção de 2 a 6 anos. Os dois são crimes contra a vida. Os dois trazem como resultado material a morte de um indivíduo, né? Já um indivíduo, por quê? Porque o infanticídio é quando você mata aquela criança, né? Aquele recém-nascido, a mulher se valendo, então, do estado puerperal. Vejam vocês que é indivíduo, porque também matar alguém é da mesma forma. Então, a mulher, quando ela pratica ali o crime de infanticídio e mata o seu filho sob a influência do estado puerperal, ela, por assim dizer, ela incidiu no crime tipificado no artigo 121, homicídio, matar alguém. Só que em razão desse elemento especializante, que é o recém-nascido, logo após, né, o parto, e sob influência do estado puerperal, faz, então, faz a incidência do crime de infanticídio e não homicídio. Vejam vocês que aqueles elementos especializantes justificam o afastamento da norma geral, que seria o homicídio, para a aplicação da norma especial, que seria o infanticídio. Beleza, pessoal? Passamos, então,
para o nosso segundo princípio, o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. A norma subsidiária aplica-se apenas quando a norma principal, mais grave ou mais abrangente, não puder ser utilizada. O professor Nelson Hungria falava em soldado de reserva. É como se aquela norma subsidiária ela ficasse ali à espreita. Caso a norma principal não pudesse ser aplicada, a norma subsidiária iria, então, ter a sua aplicação. E, pessoal, lembrando que a subsidiariedade ela pode ser ou expressa, quando ela é indicada no próprio texto da lei, a exemplo daqueles crimes que trazem, assim, no dispositivo legal. E, se eu não me engano, o crime de expor perigo à vida, né? Expor perigo à vida, se eu não me engano, 132 ou algo assim. Depois vocês procuram aí. Mas esse crime, no próprio preceito secundário, né, ele prevê, assim, uma determinada pena se o fato não constituir crime mais grave. Então, vejam vocês que a subsidiariedade ela veio expressa no próprio tipo penal, diferentemente de uma subsidiariedade implícita, né, ou tácita, que seria aquela que seria uma decorrência lógica. Então, o exemplo que nós trouxemos é o próprio crime de porte de arma branca, que ele pode ser absolvido pelo crime de roubo, por exemplo, quando o indivíduo, quando o autor se vale de uma faca diante essa violência, grave ameaça contra uma outra pessoa para poder subtrair um bem, incorrendo então no crime de roubo. E por que eu trouxe, nesse caso específico, né, a contravenção do porte de arma branca vai ser absorvido pelo crime de roubo. E por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque recentemente o STF ele manteve, né, essa ideia de que a contravenção de porte legal de arma branca continua sendo uma figura típica, né? Muitos autores, inclusive, defendiam que não, assim, olha, não, em razão do próprio princípio da lesividade, enfim, a intervenção mínima do direito penal, nós não podemos entender mais essa contravenção penal, ela teria sido revogada, mas veio o STF e falou assim, não, olha, se existe o tipo penal ali, né, na contravenção, na lei de contravenção, porte legal de arma branca, continua válido, beleza? Eu trouxe esse exemplo específico aqui para ilustrar essa relação de subsidiariedade para vocês, tá certo? E aqui uma observação, claro, a relação é de maior ou menor gravidade e não de espécie e gênero, como era no princípio da especialidade. Nós vimos, inclusive, o exemplo do infanticídio, que a pena do crime especial ficaria menor do que do tipo principal, diferentemente daqui, em que tem, de fato, essa relação de maior ou menor gravidade. E aí passamos, então, pessoal, para o nosso terceiro princípio, e vejo aqui como o princípio mais importante, que é o princípio da consunção. Um crime, ele é absorvido por outro que já contempla o comportamento do primeiro. Vejam vocês que aplica-se quando o delito ou ele é fase de realização de um outro crime, ou ele é uma forma natural, uma forma normal de transição entre esses crimes. Um exemplo clássico é o disparo de arma de fogo durante um homicídio. O disparo de arma de fogo é tipificado no artigo 15 da Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, né? E o homicídio no Código Penal. Agora, se você, usando uma arma de fogo, você tenta contra a vida de alguém, você não vai ser punido pelo crime de disparo de arma de fogo em concurso material com crime de homicídio, porque o crime de homicídio vai ser o crime de homicídio vai absorver o crime de disparo de arma de fogo. E nesse caso, o disparo de arma de fogo, ele não é uma forma normal de transição, né? Você, quando vai matar alguém, você não necessariamente tem que promover um disparo de arma de fogo. Agora, ele, nesse caso específico, foi uma fase de realização daquele crime. E é justamente por isso que ele vai ser absorvido. Diferentemente, por exemplo, pessoal, da relação entre o crime de lesão corporal e o crime de homicídio. Vejam vocês que quando você promove a conduta de tentar contra a vida de outrem, inevitavelmente você também vai tentar contra a integridade física daquele indivíduo. Então, necessariamente, você vai lesar a integridade física e depois a vida, eventualmente consumando aquele crime. Então, nesse caso específico, o delito de lesão corporal,
ele é uma forma natural, uma forma normal de transição para o crime de homicídio. E é justamente por isso que, nesse caso, o crime de homicídio vai absorver o crime de lesão corporal. E no próximo slide, e só fazendo uma observação aqui, né? Aqui a relação é de parte a todo meio a fim, e não de espécie e gênero, como era o princípio da especialidade, nem de relação de gravidade, como o da subsidiariedade. E eu trouxe aqui no próximo slide, pessoal, os casos, né, as hipóteses de aplicação do princípio da consunção. E aí é onde nós vamos estudar crime progressivo e progressão criminosa, e vamos bater um pouco nessa, trazer um pouco esse exemplo aí da lesão corporal e do homicídio e a relação entre ambos aqui e as diferenças do crime progressivo para a progressão criminosa. Vamos lá. Hipótese de aplicação do princípio da consunção. Crime progressivo, progressão criminosa, antefato, antefato impunível e pós-facto impunível. Pessoal, crime progressivo. Quando, para alcançar um resultado, o agente necessariamente passa por outro, e aí o exemplo da lesão corporal do homicídio. Então, vejam vocês, que para você matar alguém, você necessariamente vai ter que lesar a integridade física desse alguém. Então, esse é o crime progressivo, que é uma fase natural, uma fase normal de transição. Não confundam, pessoal, isso é pergunta clássica de prova oral, de prova subjetiva e, eventualmente, até de uma prova objetiva. Não confundam crime progressivo com progressão criminosa. E por quê? Pessoal, na progressão criminosa, há uma substituição do dolo do agente. Vejam vocês, o agente ele vai lá e ele tem a intenção de lesionar o indivíduo. Lesiona o indivíduo. Quebra um braço da vítima. Beleza. Aí depois que ele quebrou o braço, ele pensa assim, não, agora eu vou matar ele. Se eu já quebrei um braço, agora eu vou matar. Percebam vocês que o dolo inicial era um dolo de lesão. E ele abandonou esse dolo de lesão e passou, então, a ter um dolo de matar aquele indivíduo. Então, houve uma substituição daquele dolo. Aí é onde nós falamos em progressão criminosa. O indivíduo praticou um determinado crime e aí consumou aquela conduta, olha, já lesionei, não, agora eu quero matar. E aí ele parte, então, para o homicídio. Nesse caso também, não haverá uma aplicação do crime de lesão corporal e com o crime de homicídio, em concurso material, por exemplo. Não, nesse caso, a lesão corporal, em razão dessa progressão criminosa, vai ser absorvida pelo crime de homicídio. Perceberam, então, pessoal, a diferença entre os dois? E aí deixei constado no material de vocês, progressão criminosa. O agente substitui o seu dolo e dá causa a resultado mais grave, beleza? Agora, pessoal, falando de antefactum impunível. O que é isso? São aqueles fatos anteriores que estão na linha normal de desdobramento daquela conduta concreta. Então, um exemplo clássico que a doutrina traz é a violação de domicílio com o crime de furto. Por quê? O indivíduo vai lá, ele quer furtar aquela residência. O dolo inicial dele sempre foi o de subtrair bens daquela residência. E ele vai lá, adentra naquela residência, incorre, então, no crime de violação de domicílio. E, em seguida, ele subtrai coisa alheia móvel, deixa aquela residência e leva aquele objeto. Então, percebam vocês que esse antefacto, ele será impunível, por quê? Porque foi absorvido por aquela conduta principal, por aquele crime principal, que seria o crime de furto. Então, ele não vai responder em concurso formal, por exemplo, pelo crime de violação de domicílio e pelo crime de pelo crime de furto. Por quê? Porque o crime de violação ele foi absorvido pelo crime de furto, porque se trata aí de um antefato impunível. Essa conduta que estava na fase de desdobramento daquela conduta daquele indivíduo. Diferentemente do pós-fato impunível. Seria aquele exaurimento do crime praticado pelo mesmo agente depois daquele fato principal. Então, se o indivíduo vai lá e furta o veículo do agente e, posteriormente, ele destrói aquele carro, destrói aquele veículo. Então, vejam vocês que ele também não vai ser punido
pelo crime de furto em concurso com o crime de dano. Por quê? Porque ele já furtou aquele bem, aquele veículo, ele já concluiu a sua conduta. Esse exaurimento, essa destinação que ele dá àquele veículo, pouca importância tem para a tipificação da sua conduta. A sua conduta foi o crime de furto, subtraiu para si coisa alheia móvel. Então, vejam vocês, pessoal, que essas são as hipóteses de reconhecimento, de aplicação do princípio da consunção. Crime progressivo, que não se confunde com progressão criminosa, antefato punível, pós-fato, antefato impunível e pós-fato impunível. Tá certo? Pessoal, e aí chegamos mais uma vez ao fim da nossa terceira aula de direito penal. Mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para você, se você aproveitou ele de alguma forma, eu convido vocês a se inscreverem no canal, não perderem as atualizações, não perderem as próximas aulas. Tá um material preparado com bastante carinho para vocês, com bastante atenção, com bastante dedicação, da forma como eu, há 10, 15 anos atrás, gostaria que alguém me explicasse esses institutos, gostaria que alguém preparasse esses materiais dessa forma. Por quê, pessoal? Eu falo o seguinte, olha, o estudo para concurso público, ele nem sempre é um estudo prazeroso. E eu tomo como exemplo a minha própria trajetória. Eu sempre gostei de comprar livros de doutrina, de ter livros de doutrina, de ler livros de doutrina. Adoro até hoje estudar por doutrina. E hoje eu já posso me permitir a estudar só por doutrina. Por quê? Porque eu não estou preocupado mais em estudar para uma prova específica. Ao passo que você que está estudando para uma prova específica, para um concurso específico, você não pode se dar o luxo de estudar só as matérias ou pela forma como você gosta. Então, justamente por isso que você tem que procurar materiais que te possibilitem vencer uma gama muito grande de matéria. Afinal de contas, o concurso que você vai prestar, independente de qual ele seja, se é promotor, se é delegado, se é juiz, defensor, policial, enfim, polícia civil, qualquer que seja, você tem uma infinidade de matérias, uma infinidade de conteúdos para estudar, para poder vencer. Então, é justamente por isso que faz sentido você procurar esses materiais que sejam mais concisos e que tenham uma profundidade adequada àquele concurso e que valem para você, pelo menos, fazer uma revisão, revisitar pontos já estudados, revisitar conteúdos já estudados. Então, sugiro vocês a fazer o download desse material, imprimam se vocês gostam de imprimir, guardem no seu tablet, enfim, no computador, da forma como você estuda, e aí, na véspera da sua prova, você faz ali a revisão, você revisita esses conteúdos de forma rápida, de forma direta, assiste às aulas, faz o seu próprio material. Isso me ajudou demais na época em que eu estudava para o concurso e tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês também a chegarem à tão sonhada aprovação de vocês, tá? Pessoal, deixo aqui meu forte abraço mais uma vez. Convido vocês a deixar o like, comentar, compartilhar, deixa nos comentários aqui as dúvidas que eu vou responder uma a uma, todas elas, e convido vocês a assistirem a aula de resolução de questão que nós vamos fazer sobre essa aula, né, sobre esse ponto, e vamos divulgar ali na sexta-feira. E ao longo da semana, lá no meu Instagram, que eu também convido vocês a me seguirem, eu deixo o material das questões, eu deixo só as questões, que é para você assistir essa aula na segunda-feira, ali na terça, quarta-feira, você pega esse material que eu vou disponibilizar, tenta resolver as questões, e aí na sexta-feira nós corrigimos e você assiste a aula para poder reforçar, para poder fixar esse conteúdo. Pessoal, fazendo isso, eu garanto para vocês que ao final desse nosso curso, vocês vão conseguir resolver de 80 a 90 até quase 100% de todas as questões de qualquer concurso, pelo menos de direito penal na parte geral, que vocês forem enfrentar aí nos próximos dias, tá certo? Deixo aqui meu forte abraço, fiquem com Deus, espero encontrá-los na nossa próxima aula. Tchau, tchau.